Vamos até 1940, vamos até à exposição do mundo português, vamos até ao Estado Novo. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-nos falar sobre o último livro do Hugo Gonçalves, Deus, Pátria e Família. Primeiro que tudo eu queria agradecer à Companhia das Letras o facto de me ter cedido este livro, muito obrigada, e deixem que vos diga que é um livro fabuloso. Quando eu vi este título, obviamente fiz a ligação direta com o Estado Novo e achei que era um livro sobre o Estado Novo, que é, mas ao mesmo tempo não é. Porquê? Porque ele parte de factos reais, parte da exposição do mundo português, mas às 2 por 3 Salazar morre e Portugal acaba por ser governado por outra pessoa durante um período onde se estava a pensar manter a isenção da guerra e essa isenção é posta em causa. E portanto a partir daqui o Gonçalves, da sua escrita magistral, ele tem uma escrita lindíssima, uma escrita muito bem construída, onde tudo está no lugar certo, onde a ironia fina quase não se dá por ela, onde as metáforas são e estão no sítio onde deveriam estar. Ele tem frases fenomenais que eu voltei a trás para saborear a construção dessas frases. A escrita do Hugo é uma coisa deliciosa, mas mesmo deliciosa, e já me perdi porque foi uma das coisas que me fascina. Já me tinha fascinado no Filho da Mãe e aqui voltou-me a fascinar esta escrita brilhante do Hugo Gonçalves, mas estava eu a dizer que o Hugo parte então deste Portugal dos anos 40, cinzento, triste, amarfanhado, mas ao mesmo tempo multifacetado, multicultural, e faz aquilo que algumas pessoas consideraram uma distopia. Eu não acho que o Hugo queira ter feito uma distopia. Eu acho que o Hugo parte de um acontecimento ficcional, que é a morte do Salazar, e põe a hipótese de como é que o país teria sido se outra pessoa governasse o país. Mantendo o país na sua essência, ou seja, mantendo o país na sua essência, mantendo o país dos anos 40 na sua essência. Nota-se que houve aqui um trabalho de investigação fenomenal, nota-se que o Hugo Gonçalves acaba por investigar a época do Estado Novo de uma forma muito profunda e é a partir dessa premissa que este romance se faz. O engraçado deste livro e aquilo que mais me interessou neste livro e aquilo que me fez ler o livro até ao fim e aquilo que me despertou todas as atenções em relação a este livro foi exatamente esta forma que o Hugo teve de conseguir juntar factos, de conseguir juntar elementos de um país que é um país real, elementos de uma mentalidade que era a mentalidade da época, através de uma realidade que na verdade não existiu. Ou seja, nós temos aqui uma realidade ficcionada e ao mesmo tempo temos a representação real do que o país era nos anos 40, do que o país deveria ser e não era nos anos 40. Portanto, temos uma situação política imaginada pelo Gonçalves e depois temos um país real por trás disto, como cenário. Temos um país real, temos a pobreza, temos o país cinzento, o obscurantismo, a corrupção, a polícia política, o antissemitismo, a posição da mulher na sociedade. Há uma parte do livro em que se decide que depois das 8 da noite uma mulher não pode andar sozinha na rua, portanto, a limitação das liberdades básicas por facto de ser mulher. Portanto, tudo aquilo que existia na realidade do país, este país cinzento que existiu nos anos 40, nós temos aqui retratado. Apenas aquilo que muda é a base política do país e a alteração de uma visão política do país. Mas o país real está lá retratado e está retratado de uma forma brilhante. Obviamente que este livro também pode ser visto como um policial, porque temos um crime, temos um delegado de polícia que vem de Nova Iorque e, portanto, tem uma visão do mundo diferente de quem nunca saiu de Portugal, um polícia que quase nos parece um pirata, porque tem um olho de vidro, quando tem,
quando não tem ainda nos lembra mais o pirata porque usa uma pala, e portanto temos aqui esta construção deste homem que acaba por nos dar essa dimensão de thriller ou de policial, se quiserem, deste livro, embora eu diga-vos que não foi a parte que mais me encantou. A parte que mais me encantou foi mesmo a parte da representação histórica que o Gonçalves faz neste livro. Por outro lado, este livro também pode ser visto como uma saga familiar, e uma saga familiar de uma família não tradicional portuguesa, ou seja, temos a representação da família tradicional portuguesa, mas depois temos este delegado de polícia que tem também ele uma família muito à frente para os anos 40, com os problemas que daí lhe podem advir e que ele tenta de alguma forma salvar sem dúvidas absolutamente nenhumas. Temos aqui um conjunto de personagens muito interessantes, porque e esse foi outro aspecto que eu gostei muito deste livro, foi a construção das personagens. Nós temos as personagens que têm uma dimensão crítica, temos as personagens que têm essa dimensão crítica, mas que têm medo de falar. A polícia política era uma realidade nos anos 40, está aqui demonstrada. Temos aqueles que acabam de uma forma cega por adotar o discurso político e levá-lo ao extremo. E sobre esse ponto de vista, vivendo nós os dias que vivemos, é muito interessante verificar essa dimensão obsessiva do discurso facilitista, essa dimensão obsessiva de um discurso que acaba por ser um discurso de Estado, na altura um discurso de Estado, e que se interioriza como seu, sem haver o fator crítico. E isso é muito interessante. Por outro lado, também é muito interessante ver as mudanças do país, ver a evolução do país, ver em que medida que o país mudou desde este Portugal dos anos 40 até ao Portugal do século XXI, destes anos 20 do século XXI. É muito interessante verificar a diferença que existe entre estes anos, este século, porque os anos 40 são daqui a 20 anos, portanto estamos quase com um século de distância, e ver num século a evolução de Portugal e ver num século como é que Portugal passa daquilo que é aqui representado pelo Gonçalves e que era o país dos anos 40 para o Portugal do século XXI. É um livro muito, muito bom, é um livro muito interessante, é um 5 estrelas, sem margem para dúvidas. Espero muito que leiam, principalmente a malta mais jovem, que não tem muito a noção do que é que se passou durante os anos 40 e que pode, desta forma mais imaginativa, mais divertida, ou analisando o livro como um thriller de uma forma mais descontraída, acabar por saber aquilo que se passou realmente nos anos 40 e a forma como em Portugal se vivia nos anos 40. E pronto, aqui fica a minha opinião de Deus, Pátria e Família do Hugo Gonçalves. Mais uma vez, muito obrigada à Companhia das Letras por me ter cedido este livro. Se és novo no canal, seja bem-vindo. Não te esqueças de subscrever. Não te esqueças também de acionar o sininho para receber as notificações e de pôr um like, que vai ajudar muito. Digam-me se já leram, digam se estão a pensar ler, digam o que achares por bem e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.